Quando é que um argumento é bom? Lembre disso. Primeiro, deve haver boas razões para aceitar suas premissas. Em segundo lugar, o argumento deve ser válido ou forte. Então, para identificar se um argumento é bom ou não, devemos focar na implicação e nas premissas. As premissas. Essas premissas devem ser, por exemplo, mais plausíveis que a conclusão. E, então, para saber se o argumento é forte ou válido, analisamos essas coisas: a implicação e as premissas. Em seguida, vamos focar nas premissas. Vamos ver o seguinte: em que casos encontramos boas razões para aceitar as premissas? Preste atenção nessa palavra, aceitar. Estamos falando de aceitação. É isso mesmo. Afinal, quando é que aceitamos uma premissa? Ou seja, quando é que aceitamos uma afirmação, uma certa informação? Engraçado isso, né? Estamos em um contexto de argumentação lógica. Então, nesse contexto, o certo seria o seguinte: justificar todas as afirmações. E todas as afirmações, todas as premissas, todos os argumentos deveriam ser, portanto, a conclusão de algum outro argumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, estamos falando de aceitar premissas. Essas premissas, num contexto de argumentação lógica, deveriam ser, então, conclusões de argumentos. Mas se raciocinamos assim, sabemos que esses argumentos terão, por sua vez, suas premissas. E aí, repete-se tudo de novo. Temos que parar em um certo ponto. Alguma afirmação inicial tem que ser aceita. Por quê? Caso contrário, teríamos uma regressão ao infinito. Conclusão de tudo isso. No início de tudo, é a aceitação de certas premissas que conta. Ou seja, quando alguém expressa uma afirmação, teremos que decidir. Se essa afirmação for o princípio do raciocínio, teremos que decidir se a aceitamos como verdadeira, ou como falsa, ou se não dá para aceitar, não dá para saber. E num caso desse, temos que suspender o juízo, é claro. Não dá para saber se é verdadeira ou falsa. Então, preste atenção. No jogo das avaliações, que teremos que fazer, teremos que prestar atenção no seguinte: entender o que significa isso. Acreditar. Acreditar para aceitar. E, para aceitar, sempre estaremos raciocinando no conceito de prova. Bom, afinal, o que é isso? O que significa ter uma prova para aceitar? Veja o que significam tais coisas, mais ou menos, é claro, de uma forma introdutória, no esquema a seguir. Observe que não acreditar é muito diferente de acreditar que é falso. É usual a confusão que coloca aqui nesse lugar uma igualdade. Ou seja,
Para muitas pessoas, de forma desavisada, não acreditar significa acreditar que é falso. Mas não é bem assim. Não acreditar é uma posição agnóstica, é uma ausência de atitude. Simplesmente não acredita e deixa para lá. Não toma posição. Por isso, estamos considerando ausência de atitude nesse sentido. Não se toma posição nem em relação à veracidade e nem à falsidade. Por outro lado, acreditar que é falso tem-se uma atitude. Acredita-se que é verdadeiro que é falso. Observe a diferença. Acreditar que é falso equivale a dizer que se tem uma crença na veracidade da falsidade. Portanto, não acreditar é diferente de acreditar que é falso. Acreditar que é falso demanda certa prova. Uma outra confusão que sempre ocorre. Pensar que a ausência de provas equivale a dizer que há uma prova da falsidade. São coisas diferentes. A ausência de provas significa que não é verdadeiro que existe prova. Ou seja, ainda não conhecemos a prova. Não sabemos se ela existe. Pode até existir. Pode existir ou não a prova. Por enquanto, temos uma ausência. A ausência de provas. E é interessante observar o seguinte, que é possível provar que não existe prova em casos particulares. Neste caso, aqui, temos uma pequena diferença, que é sutil, mas que é importante. Provar que não existe prova é diferente da ausência de provas. Ou seja, a ausência de provas nos leva a concluir que pode ou não existir prova. E quando eu digo que não existe prova, estou provando um fato, é uma atitude, digamos. A ausência de provas é diferente de ter prova da falsidade. Ter prova da falsidade é o mesmo que dizer que é verdadeiro que existe prova. E essa prova é uma prova da falsidade. Vale a pena pensar nessas coisas. Diferenças sutis, mas muito importantes. Portanto, esse jogo da aceitação, que leva em conta crenças e provas, nesse jogo devemos prestar atenção nessas diferenças. Considere a seguir alguns critérios que poderíamos seguir para aceitar ou rejeitar afirmações. Veja o primeiro deles. Se a afirmação contradiz a nossa experiência pessoal, então rejeite-a. Rejeite uma afirmação que contradiz nossa experiência pessoal. Por que isso? Olha, a princípio é evidente que devemos confiar na nossa própria experiência. Ela é uma boa fonte de informação e muitas vezes é o melhor que temos em muitas situações. Mas, cuidado. Cuidado com a experiência. Por quê? Porque temos uma memória que falha. Temos uma memória falha. E, muitas vezes, não percebemos adequadamente o mundo. Por exemplo, para muitos, a Terra ainda continua sendo o centro do universo. É a experiência pessoal de muitos ainda. Outra coisa, cuidado com os mágicos. Os mágicos nos mostram experiências que são falaciosas. Outro fato, rejeitamos uma afirmação baseada na nossa própria experiência nas seguintes circunstâncias. Temos boas razões para duvidar da nossa memória. A nossa memória em relação à crença da afirmação. Ou seja, a minha memória que diz que devo crer na afirmação
é uma memória duvidosa. Então, nesse caso, é melhor rejeitar a afirmação. A afirmação contradiz outras experiências nossas. E há um bom argumento, uma teoria contra ela. Ou seja, apareceu uma afirmação, mas essa afirmação contradiz outras experiências. E além disso, há um bom argumento ou uma certa teoria contra essa afirmação. Então, o melhor a fazer é rejeitar a afirmação. Além disso, cuidado. Muitas vezes não é da nossa experiência que nós recordamos, mas do que deduzimos dela. Observe como isso é importante. Estamos aqui falando de memória, mas muitas vezes não é da nossa experiência, da nossa memória que nós recordamos, mas do que deduzimos dela. E, a respeito de deduções, temos problemas. As deduções podem ser falhas. São deduções que utilizam, por exemplo, argumentos fracos. Para ficar um pouco mais claro, veja ainda um outro esquema que trata da aceitação ou rejeição de afirmações. Se a afirmação contradiz outras afirmações que sabemos serem verdadeiras, então rejeite-a. Estamos falando novamente aquilo que já falamos há pouco, mas vamos exemplificar. Suponha, por exemplo, que minha amiga tem AIDS e que o Zé diz que não posso almoçar com a minha amiga. Essa é uma afirmação. Afinal, aceito ou não a afirmação do Zé? Olha, mas sei que essa afirmação do Zé contradiz outras afirmações que tem. Outras afirmações que dizem que posso almoçar com a minha amiga e que são informações com base científica. Então, nesse contexto, o melhor que temos a fazer é rejeitar a afirmação do Zé. Outro fato. Se a afirmação contradiz uma das premissas do argumento, então rejeite-a. Como assim? Olha, suponha esse argumento. Um argumento que diz que temos muito pouca segurança nos dias atuais, nas cidades brasileiras. Isso implica que devemos e que é uma necessidade combater o crime. Olha, mas o que fazer para combater o crime? Devemos ter como premissa mais presídios, mais combate ao tráfico, mais detenções, mais ideias e instruções de que o crime não compensa, mais policiais, mais aumento de penas. Ter menos impostos implica, por exemplo, não taxa sobre os bancos para financiar prisões. Observe que essas afirmações são contraditórias. Temos aqui premissas contraditórias. Conclusão de tudo isso: ou se contempla tais premissas, ou essas. Não dá para ficar com todas ao mesmo tempo. É claro que não é fácil decidir sobre as afirmações, se aceitamos ou não. E é exatamente essa uma das razões da dificuldade da argumentação lógica. Temos que partir de um ponto. E esse ponto de partida é a aceitação de certas afirmações, que serão as premissas dos argumentos. Então, quando é que aceitamos ou não aceitamos certas afirmações? Quando é que devemos, digamos, interromper o juízo? Não dá para fazer nada. São questões não triviais e sobre as quais deveremos pensar mais.